eu tenho certeza que você, como eu, vai poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Até aqui Ele tem sido aquele que nos sustentam. Porque eu falo para as pessoas que é mentira você dizer que quando você se achega a Deus, os seus problemas acabaram. Não é? Quem fala isso é vendedor de polishop, não é verdade? Lá na televisão, e fala: seus problemas acabaram. É mentira, querido. Os problemas, eles continuam a existir. A questão é que os problemas, eles não mais precisam te vencer. Amém, querido? É essa que é a diferença daquele que está com Deus e daquele que está sem Deus. Quando você está sem Deus, os problemas, eles se levantam e eles te derrubam. Mas quando você está com Deus, eles se levantam e é você quem derruba ele. Amém, querido? Então, quando nós falamos no ano de 2013, se eu perguntar para você quem não teve problema, eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Não é porque as circunstâncias com certeza se levantaram. Teve dias, querido, que você não levantou com vontade de ser a pessoa mais agradável, mas você queria chutar o primeiro cachorro que passava na sua frente. Mas lá dentro, querido, existia algo que Deus colocou dentro do seu coração, que fez com que você desejasse fazer aquilo que é certo. E você, por escolher fazer aquilo que é certo, ao invés de ser vencido pela vontade natural, você andou no Espírito e você venceu as circunstâncias. Amém, querido? Aleluia! E esse é o estilo de vida do crente. Esse é o estilo de vida que vai nos conduzir a viver um 2014 melhor do que o 2013 que nós vivemos. Porque Deus, querido, é aquele que sempre quer acrescentar. Deus, ele está sempre no negócio de expandir. E se alguma coisa foi boa no seu 2013, eu falo para você, o 2014 vai ser melhor ainda. Aleluia! A pessoa fala assim: Leandro, mas teve coisa boa e tem coisa ruim. O que foi bom vai ficar melhor e o que foi ruim vai ficar bom. Amém, querido? Você crê nisso? Porque nós estamos avançando. Aleluia! E em João, capítulo de número 5, eu quero ler um texto que é bem possível que você conheça bastante ele já. E fala lá do paralítico de Betesda. E diz assim, ó. Depois disso, lá no versículo de número 1, 5:1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de tempo em tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhes: queres ficar sarado? Aleluia! Diga comigo assim: queres ficar sarado? E vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque a Tua palavra o tempo todo tem coisas a acrescentar na nossa vida. E nós queremos mais uma vez nessa noite dizer que nós estamos com o coração aberto e com a mente receptiva para a Tua palavra. Nós oramos, Pai, assim como Paulo orou, para que iluminados sejam os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender com exatidão tudo aquilo que o Teu Espírito deseja acrescentar, lembrar, afirmar, fortalecer nas nossas vidas. No nome de Jesus nós já Te damos graça por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer nessa noite. Amém. Você senta no seu lugar, querido. Eu acho muito interessante essa história, porque se você ler essa história e começar a prestar atenção nos detalhes, no primeiro momento você pode achar que Jesus, ele é sarrista. Você pode achar que aqui ele está tirando uma onda com esse homem. Porque segundo as características desse texto ou dessa história, a Bíblia diz que num determinado lugar, próximo a Jerusalém, existia um tanque que se chamava Betesda. E nesse tanque, meu irmão, era a solução, acontecia aquilo que muitas das vezes era a única solução para as pessoas. De tempo em tempo um anjo vinha, tocava na água, e a pessoa que pulasse primeiro na água, esse ficava curado. Meu irmão, você já imagina a doideira que devia ser aquela época?
Nós estamos falando numa época que a medicina não era como acontece nos dias de hoje. Os tratamentos do coração não existiam como existe hoje. Não existia cura para AIDS, não existia tratamento para o câncer como existe hoje. Nós estamos falando de uma época, querido, onde até gripes mais fortes matavam. Nós estamos falando, meu irmão, de aproximadamente 2000 anos atrás, e esse tanque não é da época de Jesus, ele é anterior à época de Jesus, então é mais de 2000 anos atrás, onde toda a sorte de doentes ficavam ali esperando para ser curados. E de repente chega um dia, Jesus ele está andando, Jesus ele está subindo, ele vê a multidão de enfermos, e ele olha um homem que há quantos anos estava enfermo? Quem viu aí? 30 aí? Diga comigo, 38. Meu irmão, o cara tinha mais anos do que eu de idade. E Jesus, presta atenção, ele estava no tanque de Betesda e quem estava ali era para ser curado, sim ou não? Sim. Ele viu que o homem estava enfermo, porque há 38 anos o homem estava enfermo. E Jesus de repente vira para ele e fala assim: ei, você quer ser curado? Meu irmão, olha que estranho isso. Se ele estava doente, do lado do poço onde acontecia a cura, ele queria brincar de Lego, sim ou não? Não, ele queria ser curado. E sabe o que é interessante, irmãos? Quando nós começamos a meditar sobre aquilo que Jesus disse, você vai perceber que Jesus, muitas das vezes, mesmo sabendo da necessidade de uma pessoa, ele pergunta para ela o que ela quer. Em muitas curas durante o ministério de Jesus, quando a mãe chega com o filho que estava praticamente morto, em outro momento um lunático, e várias outras situações, Jesus sempre perguntou: o que queres que eu lhe faça? Certa vez ele vira para a mãe e fala: mulher, o que queres que eu te faça? Meu irmão, Jesus estava observando as situações, ele estava vendo as necessidades, ele sabia o que as pessoas queriam, mas mesmo assim, ele perguntava para confirmar o que realmente as pessoas queriam. O que nós podemos aprender com isso? Nós aprendemos com isso que nem todo mundo que diz querer algo, ou que expressa algumas pequenas atitudes demonstrando o que quer, quer de verdade. Porque, meu irmão, uma pessoa que deseja algo, uma pessoa que ela quer de verdade, existe um anseio no coração dela, ela está disposta a pagar o preço que for necessário para obter esse algo que ela deseja. Uma pessoa que ela não tem um desejo acerca de algo, na primeira circunstância ela desiste. Na primeira dificuldade ela para, no primeiro desafio ela já abre mão, porque ela não quer de verdade alcançar aquilo. Mas uma pessoa que ela deseja de verdade, querido, ela não mede esforços, ela não mede o quanto de dinheiro vai ser gasto, ela não mede o quanto de tempo vai precisar ser aplicado em algo, porque ela realmente quer esse algo. E eu entendo, querido, que nos dias de hoje, existem muitas pessoas que estão nessa situação, como esse enfermo no tanque de Betesda. Eles até dizem, ou eles até expressam uma leve atitude demonstrando que querem algo, mas eles querem apenas de falar, eles querem apenas de imagem, mas eles não desejam no íntimo do seu coração. Porque quem deseja está disposto a pagar o preço. Aleluia. Quando você chega para muitas pessoas, e tinha até uma música nas antigas, que a música falava: eu quero é Deus. Alguém já ouviu essa música aqui? Então ensaia comigo, você vai fazer assim, ó, o gestinho é assim, ó, canta assim, fala assim, ó, eu quero é Deus. Vamos lá, você pode fazer mais uma vez para você lembrar disso? Vamos lá, 1, 2, 3, eu quero é Deus. Mas sabe o que é interessante? Muitas pessoas elas querem tanto Deus quanto Pedro quis no momento em que Jesus estava indo para a cruz.
As pessoas vão ali, elas até como Pedro viram para Jesus e falam assim: Jesus, eu morro com você, eu sou crucificado com você, eu vou para lá com você. E Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí sabe o que acontece? No momento onde Jesus começa a ser crucificado, as pessoas olham para Pedro e falam assim: ei, ele andava com ele é deles. E Jesus fala: não, eu nunca vi. Pedro fala: não, eu nunca vi ele. E depois outros chegam e falam: não, ele fala como eles, ele veste como eles. Pedro fala: não, eu nunca vi eles, eu não sou deles não. E por 3 vezes, antes que o galo cantasse, Pedro nega a Jesus. O mesmo Pedro que estava falando que amava Jesus, o mesmo Pedro que estava falando que queria sofrer as mesmas coisas que Jesus iria sofrer, minutos depois, ele nega nas primeiras oportunidades. Sabe, irmãos, quantas coisas nós falamos que nós queríamos fazer no ano de 2013 e nós não completamos ou nós não cumprimos? Quantas coisas você até expressou e você até disse: eu vou fazer, eu quero fazer isso, eu quero mudar nisso, eu quero mudar nessa área, eu quero mudar na outra área, e na primeira semana, no primeiro mês nós desistimos. Quem aqui passou por alguma dessa? Meu irmão, eu disse que eu ia emagrecer no ano de 2013, estou com o mesmo peso. Mas eu vi pessoas dizendo que iam emagrecer no ano de 2013 e emagreceram. Por quê? Eu disse, mas eu não desejei e eu não queria da forma que eu precisava desejar e querer. Porque quando nós desejamos e nós queremos algo de fato, nós, querido, não desistimos enquanto nós não alcançamos o nosso objetivo. E é exatamente nisso que nós não podemos ser negligentes no ano de 2014 que está chegando. Nós temos, querido, um ano todo, nós temos 365 dias, não é ano bissexto não, né? O próximo ano, sim ou não? Não é, né? Então 365 dias para nós vivermos coisas, para nós alcançarmos coisas, para nós conquistarmos coisas. Mas se nós não aprendemos que nós precisamos plantar, gerar, estabelecer metas e objetivos lá dentro do nosso coração, e apenas começamos a falar coisas porque todos estão falando, vai chegar dezembro, 31 de dezembro de 2014, e sabe como vai estar a nossa vida? Da mesma forma, ou pior do que nós estamos fechando o ano de 2013. Porque não basta fazer porque todo mundo faz, não basta, querido, falar porque todo mundo fala, mas nós precisamos traçar e estabelecer desejos no nosso coração. Amém ou não amém? Diga assim: eu vou estabelecer desejos verdadeiros no meu coração. Vai comigo para Efésios, capítulo de número 3, verso de número 20. Aleluia. Aleluia. Efésios, capítulo de número 3, verso de número 20. Ele diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que o que, meu irmão? Pedimos ou pensamos. Para comigo aqui. É interessante que aqui não está falando que Deus ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além, em todas as coisas. Está dizendo que Ele pode fazer isso naquilo que nós pedimos e naquilo que nós pensamos. Ou seja, ainda que Deus possua poder para fazer todas as coisas, Ele só vai poder alterar e afetar a nossa vida naquilo que nós pedimos ou
pensamos. É por isso, meu irmão, que nós não podemos deixar, como o mundo lá fora diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós precisamos ser pessoas que estabelecemos onde nós vamos chegar. Nós precisamos ser pessoas que estabelecemos aquilo que nós queremos, e nós não vamos parar enquanto nós não vivemos tudo aquilo que nós estamos propondo no nosso coração. E exatamente segundo aquilo que for plantado no nosso coração, é aquilo que Deus vai poder o quê? Fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aí normalmente é o mesmo discurso para algumas pessoas, vai chegando no final do ano, e elas viram e falam assim: Deus parece ser injusto, porque para Ele aconteceu tudo de bom, mas olha para mim, eu estou com roupa furada, as coisas não estão mudando na minha vida, o meu casamento está cada vez pior, eu estou sem amigos, o meu trabalho está pior, e as coisas estão faltando lá em casa, eu não tenho dinheiro nem para comer um miojo quando eu quero. O que fez com que uma pessoa vivesse uma vida diferente da nossa vida? Foi que Deus só pode fazer algo na sua vida a partir do momento que você deseja, a partir do momento que você sonha, porque Deus respeita os sonhos e os desejos do nosso coração. Aleluia. Vira para quem está perto de você e fala para ele assim: chegou a hora de sonhar e de desejar todos os seus sonhos como nunca antes você fez. Aleluia. E quando nós falamos para crentes sobre isso, nós lembramos que para que as coisas aconteçam na nossa vida é necessário algo. É necessário um estilo de vida diferente da vida que as pessoas vivem lá fora. Nós entendemos que nós não podemos mais andar na carne, porque quem anda na carne colhe corrupção, mas quem anda no Espírito colhe coisas concernentes à vida. Se nós desejarmos, queridos, como nós cantamos na musiquinha, eu quero é Deus, nós também vamos desejar viver um estilo de vida que vai verdadeiramente agradar o coração de Deus. Porque Deus só vai poder fazer coisas na nossa vida quando Ele encontrar em nós um estilo de vida que Ele pode abençoar por causa da fidelidade. Vamos dar um exemplo aqui que é bem comum e está no jornal o dia inteiro. Mega Sena da virada. Se você for na rua até amanhã ou terça, 2 horas da tarde, no jornal estava falando, você pode fazer um jogo lá. E aí, meu irmão, você olha lá, pessoas dobrando a esquina para fazer jogos. E aí imagina que uma pessoa foi lá e ela marcou na cartelinha dela, eu não sei quantas dezenas é, irmão, mas ela marcou o número de dezenas que ela precisa para ganhar o prêmio. Só que acontece o quê? Ela perde o horário de ir na lotérica e ela não registra a cartelinha dela. Aí ela olha lá na virada e fala lá, meia dúzia, 13, 23, 25, 44, 52, e ela, ganhei! Mesmo ela tendo acertado os números, ela vai ganhar o prêmio, sim ou não? Não. Porque para ela ganhar o prêmio, precisa que ela tivesse feito algo. Ela precisava ter ido na lotérica e registrado o jogo, que eu nem sei quanto é que a pessoa paga lá. Voltamos para o nosso lado crente. Rasgando algumas áreas da nossa vida, mas nós não estamos praticando outras. E porque nós não estamos praticando as outras, Deus ele se encontra limitado em produzir coisas na nossa vida, e às vezes nós ficamos olhando para as coisas que nós estamos fazendo certas, e nós não entendemos porque as coisas não estão acontecendo. Mas as coisas não estão acontecendo porque com Deus não adianta praticar a metade, com Deus precisa praticar tudo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Como Jesus mesmo disse, é impossível servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo.
Aí às vezes, irmãos, nós vivemos uma vida dupla, e ora nós estamos agradando a Deus, e outras horas nós estamos agradando o diabo. Ora nós estamos levantando mãos santas ao Senhor, e horas nós estamos fazendo fofoca da vida da irmã que mora do nosso lado, ou da vida da pessoa que trabalha da gente. Horas nós estamos até lendo a Bíblia, mas outras horas nós estamos praticando coisas que não devem ser praticadas. Estamos liberando cheque sem fundo na praça. Nós estamos aí deixando o nosso nome ficar sujo por aí. Fala para quem está perto de você e fala assim: dar cheque sem fundo não é de Deus. Amém, irmãos? E aí você pode falar assim: pastor, eu quero mudar, eu quero viver uma vida diferente da vida que eu estou vivendo. Você já está aprendendo o que você precisa fazer para mudar: desejar de verdade. Porque, meu irmão, ainda que o seu pai e a sua mãe desejem algo para você, o desejo deles não vai afetar a sua vida. Ainda que o seu pastor deseje um 2014 para você, o desejo dele não vai afetar a sua vida. Ainda que no dia 31, querido, você receba 1 milhão de mensagens escrito: feliz ano novo, próspero ano novo, ano de vida, paz, saúde, e lá, e lalalê, e tudo mais para você, essas palavras não vão afetar a sua vida, a não ser que você queira e faça algo para essas palavras afetarem a sua vida. Aleluia! Então agora eu vou fazer a mesma pergunta que Jesus fez para esse homem aqui. Eu faço para você: você quer ter um 2014 de sucesso? Aleluia! Aí você pode falar: Leandro, você é idiota, quem não quer viver um 2014 de sucesso? É claro que eu quero. Não, meu irmão, mas você está entendendo a nossa linha de raciocínio? Quem quer, faz por merecer. Quem quer, meu irmão, corre atrás daquilo que quer. Quem quer, estabelece os objetivos e vai atrás. Meu irmão, se nós vamos emagrecer em 2014 nós vamos terminar magro, amém? Aleluia! Se nós vamos ler mais a Bíblia em 2014, nós vamos terminar o último dia de 2014, meu irmão, sabendo N versículos de cor, porque nós vamos ler todos os dias a Bíblia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas como começa isso? Com o desejo. E é interessante, tem um exemplo de um homem, que depois você pode ler o livro todo, e a história toda, mas eu quero ler um versículo só com você, que está lá no livro de 2 Reis, que é a história de Naamã. Vai lá comigo. Naamã passou por uma situação que é bem parecida com isso que nós estamos falando nessa noite. Vai lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. 2 Reis. 2 Reis 5. Aleluia! Quem chegou lá, diga: cheguei. Então para comigo aqui antes de você ler, só para mim contar a história para você. Naamã era um general do exército, irmãos. Imagine um homem que tinha uma alta patente. Imagine um homem que já era experiente em guerras, tinha vários títulos, um homem que você olhava para ele e você falava: vixe, vamos parar aqui porque Naamã está chegando. Ele tinha nome, irmão. E acontece o quê? De repente algo que naquela época não tinha cura, era a lepra, tomar conta das pessoas aqui. Aí Naamã começa a ficar desesperado, porque ele, general de guerra, rico, homem de status, homem de fama, não sabia o que fazer. E ele começa a procurar uma resposta, uma cura para aquela doença até então incurável. E certa vez uma menininha que trabalhava para ele, chega para ele e fala assim: ei, você está doente? O Deus da minha terra, o Deus de Israel, Ele pode curar você. Existe profeta na minha terra. E Naamã, meu irmão, não tinha mais o que fazer. De repente ele decide correr atrás daquilo que aquela menina estava falando. E no momento, depois dele andar e ir atrás, ele encontra um profeta, que nós vamos ler aqui. E esse profeta, ele dá uma ordem, ele dá uma diretriz para Naamã, tá bom? E vai ser isso que nós vamos ler.
Vamos lá, 2 Reis, capítulo de número 5. Aleluia. E ele diz assim, ó, a partir do verso de número 8. Vamos ler lá. 2 Reis 5, 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Meu irmão, homem ousado, não é esse? Amém ou não amém? Diga assim: eu sou como Eliseu. Nós somos ousados, queridos. E ele diz assim no verso de número 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, e dizendo foi: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Verso de número 11. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo ele: eis que eu dizia comigo, eu pensava comigo, certamente ele vai sair, se colocar de pé diante de mim, invocar o nome do Senhor Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Para aqui comigo, irmãos. Você consegue se ver nessa história? Quantas vezes, irmãos, nós estamos indo, nós estamos fazendo aquilo que é certo, só que nós traçamos um plano, nós determinamos um caminho que Deus precisa fazer, como nós queremos que Deus faça. E Naamã, que ele está falando, eu achei que ele ia vir, todo espiritual, tocar no meu corpo, tocar na carne, invocar o nome de Deus, eu ia ficar curado. E ele ficou frustrado, porque não aconteceu da forma que ele queria que acontecesse. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. A nossa mente, ela é limitada, e Deus é perfeito. Como Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, é e sempre será. Deus conhece o nosso passado, presente e futuro. Às vezes você está pedindo algo e querendo que algo aconteça de uma forma como você quer, ou no tempo que você quer, mas Deus sabe que não existe uma maturidade sobre você para suportar certas coisas, e você não está pronto para desfrutar de coisas que você está ainda desejando. E aí Deus às vezes espera um pouco mais para se manifestar, e nós não sabemos esperar esse tempo, nós começamos a nos revoltar achando que Deus não está ouvindo, ou que Deus não está fazendo. Sabe, irmão, se você está fiel, se você está tendo atitudes de fidelidade, descanse, porque no tempo certo Ele virá, e Ele não tardará, mas cumprirá com excelência tudo aquilo que Ele começou na sua vida. Porque como a Bíblia mesmo diz, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Aleluia. Diga assim: Deus vai completar algo na minha vida. Aleluia. Irmãos, não se prenda àquilo que você acha que Deus pode fazer. Se abra para aquilo, querido, que Deus quer fazer. Aí às vezes você está com aquela conta de luz, ou você está com a expectativa de uma pessoa fazer algo por você, e você vai e ora, e você fala: Deus, eu quero que a campainha agora toque 3 vezes, e vai ter uma pessoa de camisa amarela com o dinheiro para pagar a minha conta. E aí você fica frustrado porque a campainha não tocou 3 vezes e não tinha uma pessoa de blusa amarela. E aí você esquece de ver a sua conta bancária, porque Deus não mandou a pessoa de camisa amarela na sua porta, mas Ele mandou alguém depositar o dinheiro na sua conta. Uau, chegou do mesmo jeito. A questão que não foi como você queria. Aí, meu irmão, você vai lá e você fala assim: não, Deus, mas tem que ser assim, mas é assim que eu quero, é assim, é desse jeito, é assado. E aí, meu irmão, do seu jeito ia acontecer de uma forma limitada, mas da forma que Deus vai fazer, a bênção às vezes é muito maior. Aleluia. Então, meu irmão, não determine o como para Deus, mas determine o que. Porque se você desejar o que no seu coração, Deus vai fazer aquilo que está no seu coração.
Vai comigo para o livro de Salmos, número 37, e o salmista ele fala dessa verdade. Ele fala do que acontece quando nós agradamos o coração de Deus. Em Salmos de número 37, aleluia! Deixa Deus fazer, querido. Ele sabe como fazer, Ele sabe como livrar, Ele sabe como restaurar, Ele sabe como curar, aleluia. Salmo de número 37, verso de número 4, ele diz assim, ó: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração, aleluia. Querido, diz, agrade a Ele e tenha os desejos que Ele vai satisfazê-los. As duas coisas que nós precisamos é o que? Agradar a Deus e desejar. Porque não diz que Ele vai satisfazer os desejos do coração dele, mas diz que Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Aleluia. Aí você fala assim: Leandro, então eu vou desejar matar uma pessoa. Lembra que a primeira parte do versículo está dizendo: agrada-te do Senhor. E uma pessoa que agrada ao Senhor é uma pessoa cujos pensamentos e intenções do coração estão inteiramente ligados aos pensamentos e às intenções do coração de Deus. Quando nós pensamos aquilo que Deus pensa e sonhamos aquilo que Deus sonha, as coisas que estão em linha com essa palavra, Deus vem e satisfaz os desejos do nosso coração. Aleluia. Volta lá para 2 Reis 5, que eu quero ler, continuar lendo com você o texto que eu falei que eu ia ler, o único versículo, e nós lemos um pouquinho mais, né? 2 Reis 5, ele diz assim, ó, a partir do verso de número 12, quem chegou diga: eu estou pronto. E ele diz: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha, meu irmão, olha como ele estava. Ele queria que fosse do jeito dele. Não foi da forma que ele queria com o profeta. Ele falou: não foi com o profeta, podia ser no rio. O outro rio lá é mais limpinho, os rios lá são melhores. E olha o que acontece, meu irmão. Olha o toco que ele leva das pessoas. Versículo de número 13, diz assim, ó: então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse para fazer alguma coisa grandiosa, porventura o Senhor não faria? Quanto mais dizer-te ele: lava-te e ficarás purificado? Meu irmão, os servos entendiam que quem deseja algo de verdade não mede esforços. Os servos começaram a lembrar Naamã e falaram: Naamã, que tamanho é o desejo do seu coração? O quanto você quer isso, Naamã? O quanto você quer que a lepra vá embora da sua vida? Se eles te pedissem algo difícil, você não ia fazer? Ele só pediu para você se lavar num rio, Naamã. E nos próximos versículos diz que Naamã então foi ao rio Jordão, se lavou, e após se lavar 7 vezes, quando ele olhou para o seu corpo, toda a sua carne estava como a carne de uma criança. Aleluia. Mas preste atenção em algo, irmãos. Naamã começou certo. Ele ouviu a menina, ele foi ao profeta, mas quando as coisas não começaram a acontecer como ele estava esperando, ele começou a olhar e falar: não está como eu quero, as coisas não eram para ser assim, era para ser fácil, está difícil, era para ser desse jeito, está do outro, era para ser assim, está assado. Quantas vezes, irmãos, nós começamos a fazer as coisas e nós desistimos e nós paramos porque as coisas não começam a sair da forma que nós estamos planejando? Lembra sempre, meu irmão, lembra de algo: durante a nossa caminhada, gigantes vão se levantar, durante a nossa caminhada, problemas vão se levantar, mas se você manter firme o desejo do seu coração, e não se distrair com as coisas, como Hebreus 12 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Diga comigo: olhando firmemente.
Irmãos, não deixe que nada distraia a sua visão e que nada roube o seu foco. Muitas coisas vão se levantar nesse ano que está se iniciando, e eles vão querer, querido, te ludibriar e falar: não faz isso não, gasta tempo com isso aqui, gasta tempo com aquilo lá. E quando você vê, o ano já passou e você não alcançou, você não conquistou as coisas que você começou a propor no seu coração, porque você deixou de desejar, você deixou de sonhar aquilo, você deixou de reter firmemente no seu coração. Sabe, irmão, eu lembro sempre algo que meu avô dizia. Ele falava: quem quer corre atrás. E é exatamente isso, querido. Se você deseja algo dentro do seu coração, você precisa estar disposto a pagar o preço que muitas vezes é necessário para ficar, para permanecer vivendo uma vida de santidade, para em outros momentos dizer não para o pecado, dizer sim para Deus, para em outros momentos às vezes, querido, renunciar desejos da sua carne para satisfazer desejos que agradam o coração de Deus. Desejar. Naamã desejou, e de repente ele começou a se perder. Às vezes, irmãos, você já tem desejado algo e você está no meio do caminho e parece que você tem perdido o foco. Nessa noite Deus fala para você: comece a olhar novamente para aquilo que eu já plantei no seu coração. Não perca a visão, não perca o foco, não perca aquilo que você já caminhou, não perca tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, irmão. Alinhe o seu foco. Aleluia. Não olhe para o gigante, olhe para o Deus que é maior do que o gigante, irmãos. Porque eu vou olhar para o problema, se eu posso olhar para a solução dos nossos problemas? Aleluia. Amém ou não amém? Desejar, mas não é simplesmente falar, não é simplesmente como um papagaio, porque eu conheço papagaio que canta até o hino do Corinthians. Eu conheço papagaio, querido, que quando você entra na casa ele fala: paz do Senhor. Eu conheço papagaio, querido, que quando você entra, tem um papagaio do Tiago que ele chama Shalom, e todo mundo que entra na casa dele ele fica: Shalom, 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 dando a paz, cumprimentando com a paz as pessoas. Sabe, irmão, nós podemos ficar como papagaios, simplesmente reproduzindo coisas, mas com o nosso coração vazio. Num certo momento, o profeta foi usado para falar algo que vinha da parte de Deus e diz: o meu povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A vontade de Deus é que eu e você venhamos começar a colocar e depositar coisas, desejos dentro do nosso coração, para que nós comecemos 2014 agradando o coração do Senhor. E sabe o que vai fazer? Ele vai começar 2014 começando a agradar e satisfazer os desejos do nosso coração. E aí você fala assim: pastor, eu quero ter paz na minha casa. Agrada o coração de Deus e deseja a paz dentro da sua casa. Pastor, eu quero que portas se abram no meu trabalho, eu quero que sonhos se realizem. Comece a plantar esses desejos do seu coração e comece a agradar o coração de Deus, que quando você menos esperar, Deus vai começar, querido, criar oportunidades, Ele vai começar a abrir portas, Ele vai começar a gerar encontros e coisas muito maiores do que você quer, como nós lemos em Efésios 3:20, aquele que pode fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele vai operar na nossa vida. Aleluia. Começa por mim, irmãos. Quantas coisas eu já desejei no nível que todos desejam, mas eu não desejei no nível que Deus deseja. Quantos projetos eu mesmo disse que eu ia fazer em 2013 e está acabando o ano e eu não cumpri nenhum deles. Quantos projetos eu já até cheguei a abarrotar a minha agenda, mas quando chegou no final do ano eu comecei a olhar e eu vi, eu não cumpri nada disso que eu queria fazer. Quantas coisas passaram porque, querido, eu me distraí com as coisas. Quantas coisas passaram porque eu não soube reter o meu foco. Eu não soube, querido, olhar firmemente para aquilo que eu precisava olhar. Deseje, foque, estabeleça o seu alvo, querido, e não pare até você chegar. Aleluia. Seja como aquele corredor, querido,
que ele corre os 100 metros livre ali, os 100 metros rasos. Meu irmão, ele olha para aquela linha de chegada, ele não olha mais para nada, ele só olha para frente, e muitas das vezes, e tem pessoas que não chegam nem a respirar, tamanha velocidade daquilo que ele está fazendo. A hora que ele ouve o tiro, querido, ele vai, ele corre, e ele só para, querido, e ele só olha para o lado assim, na hora que ele já completou. Por quê? Para ele não perder o foco, para ele não se distrair, porque ele está correndo. Ele está fazendo aquilo que Filipenses 3,13, Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Ainda que 2013 tenha sido o melhor ano da sua vida, não foque em 2013, foque em 2014, porque, querido, coisas melhores Deus quer fazer nos dias que estão vindo. Esqueça daquilo que está ficando para trás e se abra daquilo que Deus está colocando diante de você. Ah, pastor, mas foi tão bom. Querido, se foi tão bom, o futuro vai ser melhor. Ah, pastor, foi tão ruim. Se foi tão ruim, esqueça as mágoas, enxugue o choro, sacode a poeira e bola para frente, que Deus está diante de você preparando um futuro promissor, querido. Aleluia! Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aleluia. Quem aqui está com vontade de desejar coisas? Eu estou com vontade de desejar, só que de uma forma diferente. Aquilo que eu estabelecer no meu coração, eu vou fazer. Aquilo que eu traçar, querido, vai acontecer. Aquilo, querido, que eu permanecer focado, vai acontecer. Porque desejar não está ligado, querido, com você seguir o curso da sua vida. Porque tem muitas pessoas que elas olham a probabilidade dos acertos e elas falam: ah, eu vou por esse caminho aqui que está mais fácil. Não. Desejar está ligado em você olhar para a Bíblia, ver aquilo que Deus diz, fala e pensa ao seu respeito. Você começa a trabalhar coisas no seu coração, as mais loucas possíveis, as mais impossíveis, as coisas que as pessoas olham e falam assim: não, você está remando contra a maré. Exatamente isso que é sonhar. É você pegar aquilo que Deus diz para você, colocar dentro do seu coração, e as pessoas falam para você: ei, como você vai fazer isso? E você diz: não, você não está entendendo, não sou eu que vou fazer isso, eu estou desejando, e agora a minha parte é agradar a Deus, e Ele vai fazer. Aleluia. Quando nós entendemos isso, as coisas ficam mais fáceis. Porque às vezes vai entrar o ano que vem, aí você vira e fala assim: pastor, eu estou fazendo a conta aqui e eu vou trocar de carro, porque se eu gastar só 70% do meu salário, eu der 10 de dízimo, e eu der oferta, e eu guardar 10, vai sobrar esses 10%, eu consigo, lá no final do ano, ter mais tantos reais, e eu vou conseguir trocar de carro. Você pode fazer isso, é bíblico, você deve fazer isso. Se chama sabedoria, organização e disciplina, isso é bíblico. Mas você pode simplesmente virar e falar assim: pai, eu quero abençoar pessoas. Então, se o Senhor quiser que a minha casa fique maior para receber mais pessoas em casa, eu creio e pode acontecer. Pai, o Senhor pode trocar o meu carro por um carro que eu não tenho condição de pagar. Se você crê, uma pessoa pode chegar e te dar. Se você crê, uma pessoa pode chegar e reformar a sua casa. Se você crê, uma pessoa pode chegar e pagar o seu rema. Se você crê, uma pessoa pode chegar e ela satisfazer os desejos do seu coração. Aleluia. Sabe, eu me lembro, meu irmão, de várias vezes, para a gente caminhar para o nosso fim, de coisas que eu desejava no meu coração, e eu orava a Deus, não tinha condição, e Deus me dava. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava no seminário, que o meu seminário foi uma época onde eu vi sair água da rocha. Eu vi, meu irmão, situações que não tinha como dinheiro brotar, e eu vim para Bauru de formas assim que não tinha como vir. E eu lembro que uma dessas vezes, eu estava precisando de roupa, eu queria roupa. E eu vendo, meu irmão, ouvindo testemunho de pessoas, de repente lá dentro no meu coração, eu falei assim: pai, eu creio que o Senhor pode levantar pessoas para abençoar a minha vida financeiramente, para que eu possa comprar roupas. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Passando os dias, uma pessoa me chamou para almoçar. E quando eu cheguei, eu fui almoçar com essa pessoa, ela chegou para mim e falou assim: Leandro, quando você estava pregando, Deus me colocou coisas no meu coração, e Ele começou a falar assim: dá dinheiro para o Leandro comprar roupa.
E eu comecei a olhar para ele, eu falei assim, Deus, mas ele está bem vestido. Ele está com roupa, está certinho, eu estou olhando, o sapato está bom, a roupa está boa, você está mandando dar roupa. Deus falava para ela, dá dinheiro para o Leandro comprar roupa. E ela disse que ela foi embora, meu irmão, e aquilo não saía do coração dela. E ela falou assim, tá bom, eu vou dar dinheiro para o Leandro comprar roupa. E aí, meu irmão, ela me chamou para almoçar. De repente ela chegou e ela me deu R$300 e falou assim, Leandro, esse dinheiro é Deus falando para você, R$300 para você comprar em roupa. Aleluia. Eu não falei como eu queria, eu não falei quem eu queria que me desse, eu só falei o que eu queria. E sabe o que aconteceu? A pessoa não sabia da minha oração, porque quando você ora, você não sai falando para as pessoas assim, eu orei para Deus trocar de carro, eu orei para Deus reformar minha casa, eu orei para Deus, não, você não faz assim, meu irmão, porque isso é pedir, amém ou não amém? Porque tem gente que fala assim, eu orei para Deus dar uma cesta básica. Você viu, Davi? Eu acabei de orar para Deus levantar alguém para dar uma cesta básica. Você viu, Jorge? Eu acabei de orar para Deus levantar alguém para dar uma cesta básica. Você viu, David? Eu acabei de orar para alguém dar uma cesta básica. Para ver se alguém se compadece dele para dar uma cesta básica. Meu irmão, não é as pessoas que vão suprir o seu problema e não vão suprir a sua necessidade. É Deus, amém, querido? Ore a Ele, renda ação de graça e deixa Ele tocar no coração das pessoas.